Luiz Gama. Você sabe quem foi Luiz Gama? Luiz Gama foi advogado, abolicionista, orador, jornalista e romantista. O Luiz Gama foi filho de escravos, era analfabeto, preste atenção, até os 17 anos e conquistou judicialmente a própria liberdade. Olha que interessante. Agora, eu estou falando sobre o Luiz Gama, que o Luiz Gama faz parte da história jurídica do Brasil, brasileira. E não é só o Luiz Gama, não. Um nordestino muito importante na área jurídica brasileira, que era baiano de Salvador, o Rui Barbosa, que nasceu em Salvador. Rui Barbosa foi político, diplomata, advogado, jornalista. Olha só a importância dessas duas personalidades na área jurídica brasileira. E o Rui Barbosa foi o primeiro brasileiro que apresentou o Brasil na Conferência de Haia. Por esse motivo, ficou conhecido como Águia de Haia. Inclusive tem uma avenida em São Paulo em homenagem a ele. E foi fundador da Academia Brasileira de Letras. Pessoal, o porquê eu estou fazendo essas citações de Luiz Gama e do Rui Barbosa? É para você que eventualmente seja acadêmico do direito, seja estudante universitário, esteja iniciando sua vida acadêmica. É inacreditável. Chega a ser um absurdo. Porque o Brasil, ultimamente, tem formado tantos bacharéis sem um mínimo de conhecimento. Porque o Luiz Gama e o Rui Barbosa é matéria, ou deveria ser matéria obrigatória nos cursos de direito no Brasil. Nos seus primeiros semestres, nós estudamos no início da faculdade de Direito a história do direito, mas não cita essas duas personalidades, o Luiz Gama e o Rui Barbosa. Por esse motivo, hoje, nos dias atuais, as universidades de direito, as faculdades de direito, formam os bacharéis com o mínimo conhecimento possível. E nós estamos ficando para trás em relação a outras universidades europeias, por exemplo, e americanas. Isso aqui é uma cobrança firme contra essas faculdades que ensinam direito. E sequer durante os 10 semestres não cita Luiz Gama e o Rui Barbosa. Então eu peço a você, meu amigo e minha amiga, você que eventualmente esteja estudando direito, não espere pela sua instituição de ensino lhe orientar. Vá você mesmo atrás dessas duas personalidades que são importantes na nossa área. Leia, procure livros sobre o Luiz Gama e sobre o Rui Barbosa, para que você tenha embasamento, para que você veja a importância da nossa área para a nossa profissão. Nós precisamos, todos os estudantes precisam saber de onde veio para onde vão. E sem conhecimento dessas duas personalidades, o Luiz Gama e o Rui Barbosa, nós ficamos perdidos numa encruzilhada, sem saber argumentar. A essência do direito no Brasil está nessas duas personalidades. Então eu faço aqui o meu alerta para você, meu amigo e minha amiga que iniciou o curso de Direito, procure por conta própria. Lê sobre quem foi o Luiz Gama e quem foi o Barbosa. Não espere a sua instituição de ensino lhe indicar ou lhe pedir para que você leia sobre essas duas personalidades tão importantes na área jurídica.
tá? Aproveito e deixo aqui a minha crítica a essas faculdades, a essas universidades que se habilitam a dar curso de direito sem um mínimo de planejamento. Por isso que nós temos milhões de bacharéis soltos aí no mercado. A culpa não são dos bacharéis, a culpa são da instituição de ensino que ele estudou. Além de pagar caríssimo curso de direito, ainda não tem ao seu alcance a orientação necessária e básica sobre a área jurídica. Esse vídeo é para fazer só esse desabafo. Obrigado.